gostaríamos de estar aqui para falar de outros assuntos, né? Já estamos há 2 anos falando nesse mesmo assunto. Gostaríamos de estar aqui para trazer boas notícias, né? Mas infelizmente a situação ela continua, né? A pandemia continua, e nós já ressaltávamos antes do final do ano, né? Que muitas pessoas estavam dizendo, estamos vivendo um período pós-pandêmico. Não, nós não estávamos vivendo, não estamos vivendo um período pós-pandêmico, estamos vivendo um período de pandemia, né? E de certa forma essa explosão de casos a gente já esperava, né? Porque não é diferente no Lagoa Vermelha, o Brasil, o Rio Grande do Sul não é diferente de qualquer outro lugar do mundo. E as consequências elas vêm em forma de cascata, né? Tudo que acontece na Europa se repete nos Estados Unidos e posteriormente se repete na América do Sul e no Brasil. Mesmo nós tendo um índice de vacinados muito grande, né? Nós somos um país que tem uma capacidade de vacinação muito grande, a gente consegue mobilizar as pessoas e vacinar. A gente atingiu um patamar de vacinados também bastante elevado, porém já era esperado que essa nova cepa ela furaria o bloqueio fornecido pela vacina, aos moldes do que aconteceu na Europa e o que aconteceu nos Estados Unidos. Então nós já esperávamos isso aqui, e desde o final do ano nós vínhamos alertando para a necessidade de nós mantermos os cuidados, principalmente na utilização da máscara e em locais fechados, e também evitar as aglomerações. Essa variante nova, a Omicron, ela é extremamente rápida, ela é extremamente contagiosa, né? Eu brincava ontem com o Dr. Adalberto. O Dr. Adalberto está dando um apoio para nós na telemedicina, que a doutora Nayane está de férias, e nós brincávamos com ele que se facilitar pega por telefone, né? Tem que usar máscara quando for falar o telefone, de tão contagiosa que ela é. Porém, ela tem um diferencial das outras variantes, né? Ela não afeta assim de forma, ou quase não afeta a parte pulmonar, né? Ela afeta mais as vias aéreas superiores. Então ela dá uma sintomatologia mais leve. E muita gente acaba confundindo com gripe. Exatamente, com gripe, com resfriado, né? A gente vê assim, eu tive contato com um positivo, mas não estou sentindo nada. Só um pouquinho a garganta arranhando. Pode fazer teste que vai dar positivo. Porque são esses os sintomas, né? São, graças a Deus, né? São sintomas bastante leves. Mas isso não quer dizer que não possa ter casos graves no meio. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova onda, a Omicron, que é responsável por 95% dos casos de Covid no mundo hoje. Porém, as outras variantes também estão por aí, né? Essas outras variantes, segundo estudos, elas são barradas pelas vacinas, né? E a Omicron, ela apenas a partir da 3ª dose, ela tem um certo, digamos assim, efeito sobre essa variante. Então, a utilização da proteção ela é inevitável. Nós vamos ter que conviver com a máscara aí mais alguns dias. E para você ter uma ideia da velocidade de propagação dessa nova variante aí, questão aí do dia 24, 25, no final do ano ali, nós estávamos com nenhum caso ativo em Lagoa Vermelha. Inclusive chegamos a comemorar e tínhamos que comemorar. Verdade, claro. Né? E hoje nós estamos perto de 200 casos, né? Só para vocês terem uma ideia, no dia de ontem, né, positivaram 75 pessoas. Somente no dia de ontem? Somente no dia de ontem, né? Todas essas pessoas não estão no boletim, porque o boletim está sendo feito agora às 13 horas, né? Sim. Então os casos que acontecerem posteriormente são lançados no outro dia. Então esses casos que aconteceram ontem, depois das 13 horas, essas notificações serão lançados no boletim de hoje. Então, fechando só o dia de ontem, foram 75 casos positivos, né? E aí a gente vê as pessoas ainda não levando muita fé, né? Lógico que tem toda uma questão, mas o sintoma é bem leve, ninguém morre. Não, pode morrer. Já teve relatos de morte na Europa, principalmente pela Omicron, né? E a sintomatologia leve, ela varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa tem muitas comorbidades, pode, né, ter um agravamento na sua situação, né? Então é bem importante. E importante também que as pessoas que forem positivadas que fiquem isoladas. A gente tem bastante dificuldade justamente por essa sintomatologia leve. Mas eu não estou sentindo nada, não tenho sintoma nenhum. Não tenho sintoma nenhum, mas o teste deu positivo. Se o teste deu positivo, se um teste deu positivo, você está positivo.
Não adianta repetir o teste 3, 4 dias depois que vai dar negativo, porque provavelmente esteja fora do período, né? E se você sair, você vai estar correndo o risco de contaminar mais alguém. Então tem que ficar. Então você veja todo o transtorno que dá. Além de ser uma doença que acomete as pessoas, lógico que por enquanto tem situações leves, mas podem agravar. Há toda uma questão por trás de preocupação, né? A questão de você se afastar da família, questão econômica, por que não? Também, porque a pessoa vai deixar de trabalhar, vai deixar de produzir, né? Você imagine, principalmente aquelas pessoas que são autônomas, né? Então, numa situação de crise em que vivemos, você tem que deixar aí 10 dias, uma semana de trabalhar, ela vai fazer bastante diferença no final do mês. Então, a gente pede que as pessoas continuem se cuidando, façam o possível, utilizem as vacinas.